A ideia é que a gente alcance aqui uma certa compreensão sobre um momento específico, da economia, no fundo, porque, claro, isso aqui é uma aula de carreira e a carreira ela está, obviamente, inscrita dentro de um contexto econômico, né? E aí daí surgem algumas perguntas, como aquelas perguntas do tipo, não é o caso de vocês, né? Mas muita gente pergunta assim, a medicina, ou sei lá, o que você acha da psiquiatria ou da medicina, ou a IA vai dominar tudo, né? Aquelas coisas que o pessoal pergunta, né? Ainda tem espaço, o mercado está saturado, coisa que a gente já tratou aqui de um modo ou de outro, mais lateral, né? Mas seria bom que a gente trocasse uma ideia de modo mais consistente, mais sistematizado aqui, né? Então, queria só voltar para vocês dar 2 passos atrás. Não sei se quantos de vocês já me ouviram falar sobre isso, mas qual que é a ideia da economia de algum modo, né? Quer dizer, quando a gente tem uma carreira, essa carreira ela vai ser remunerada e a remuneração ela está inscrita dentro de uma coisa chamada ciclo econômico. É evidente, né? Quer dizer, ela faz parte do que a gente chama de ciclo econômico, né? Então, a depender de como o ciclo econômico está disposto numa certa sociedade, atenção, algumas carreiras elas vão ser carreiras mais valiosas e outras vão ser carreiras menos valiosas, no fundo, né? Quer dizer, depende do momento específico, né? O que ocorre é que algumas atividades humanas, elas, dada a origem do motivo pela qual elas existem, né, elas continuam de pé. Por exemplo, trocador de ônibus, né? Trocador de ônibus é uma carreira, foi uma profissão, né, vamos chamar assim, melhor dizendo, né, uma profissão que por um tempo era uma profissão que tinha o seu lugar, era uma profissão que tinha a sua utilidade, mas a partir de um certo avanço tecnológico ou de uma mudança simplesmente de mentalidade de negócio, a função do trocador de ônibus ela fica obsoleta, né? Quer dizer, a partir do momento que as pessoas entram numa condução coletiva portando uma carteirinha que tem créditos, né? E só pegam um ônibus se tiver essa carteirinha que tem créditos, ou esse é o grande modelo de... a função do trocador ela está escanteada, né? A função do cocheiro, por exemplo, né? Que foi o motorista de muito tempo, né? A função do cocheiro, ela sumiu, né, de lugar e deu origem a outras tarefas, né, outras funções. Então, o que ocorre é que algumas atividades humanas, elas têm uma característica mais perene, mais permanente, né? Então, dependendo da dor ou da necessidade específica. Quer dizer, se a dor ou necessidade específica ela está inscrita numa demanda temporal, provavelmente essa demanda temporal, ao mudar, muda-se a dor específica e não tem mais a necessidade daquela tarefa, tá? Isso é evidente. A medicina, ela tem uma característica distinta, porque a medicina ela sempre vai ter relação com uma coisa que vai acompanhar o ser humano por bastante tempo, né? Que é a manutenção da saúde, né? A saúde, ela parece ser um dado que é um dado inscrito na natureza humana, né? Quer dizer, e a perda da saúde, por consequência, em algum momento, e os modos de manter essa saúde, manter a saúde do homem, olha, atenção, eles vão ser executados por uma figura específica que ainda se chama médico, né? É possível que num tempo futurista, é possível que num tempo de ficção científica as pessoas não precisem mais de um médico porque as máquinas elas vão dar conta de operar? É possível, né? É possível. A gente está nesse momento, está se aproximando desse momento? Não parece o caso, né? Então, né, para já não precisamos perder o sono com esse tipo de problema, né? Esse é um pseudo problema de ficção científica ainda, né? Como eu estou dizendo, pode ser que daqui 20 anos a gente esteja dentro de uma outra lógica. Uma lógica meio Star Wars, né? A pessoa entra numa máquina e a máquina já faz tudo que tem para fazer, já tira o câncer, já bota, né, sei lá, um pool de aminoácidos e enzimas e, sei lá, neurotransmissores, etc., através de, sei lá. Dá para imaginar, é evidente, né? A gente consegue imaginar qualquer coisa, no fundo, né? A gente consegue imaginar teletransporte, onde, porra, todas as montadoras de carros e veículos vão quebrar do dia para a noite porque não precisa mais de transporte mecânico, vai ter um transporte molecular, consegue imaginar tudo. Mas tudo isso parece, evidentemente, estar no campo ainda para a gente da ficção científica, né? Repito, vai ser sempre assim, para depois vocês não dizerem que eu não avisei. Não, em algum momento pode ser que a tecnologia ela vá para esse lugar. Agora, parece que a gente está próximo disso? Repito, não também, né? Então,
não é uma questão com a qual a gente vai lidar hoje. Com o que a gente vai lidar hoje? A gente vai lidar hoje com uma realidade que essa sim, ela é muito imperativa e ela bate a porta de todo mundo, que é uma realidade que vai sendo agravada por um momento específico da história e a gente pode localizar em vários lugares a causa que gera um certo efeito, que é o desequilíbrio da saúde mental, né? O desequilíbrio da saúde mental parece ter alguns efeitos, parece ter algumas causas. Há causas, evidentemente, físicas, né? Causas físicas, tá aqui, pronto, causas físicas, tá? E aqui a gente tem uma linha de psiquiatras, ok? São psiquiatras mais orgânicos, mais organicistas. Alguém fez a pergunta da medicina integrativa, falou, olha, aqui, por exemplo, entrariam várias estratégias integrativas, por exemplo. Então, existe uma demanda enorme para esse tipo de serviço, né? Quer dizer, como se fosse uma perda geral ou uma perda sentida de produtividade, um mal-estar, né? Quer dizer, porque pode ter origem num desbalanço qualquer de macromoléculas, um desbalanço qualquer de vitaminas, né? Então, aqui a gente tem essa medicina específica, né? A gente tem ainda aqui no meio do caminho, vou botar a psiquiatria clássica, né? Que vai tratar daquelas questões que sempre foram da psiquiatria, né? Aqui eu estou falando das esquizofrenias, né? Da bipolaridade, das depressões, né? Olha, há outras causas também aqui eu localizo causa, eu tô misturando uma coisa com a outra, né? Mas só pra gente, eu tô falando de carreira, então não preciso ter um certo rigor clínico, né? As outras causas são as causas afetivas, seria o limite ou a interseção entre a psiquiatria e a psicologia, ou o que chama-se de psicologia / terapia. Então aqui existe um outro posicionamento possível para vocês, né? Quer dizer, aqui a gente está falando de umas outras coisas específicas, a gente está falando de relacionamento, né? Relacionamento marido e mulher, a gente está falando de relacionamento mãe e filho, relacionamento pai com pai, etc. Então, são posicionamentos que vocês podem ir pensando em como vocês vão atacar esse tipo de dor, pensando na causa, né? Então, causas físicas, causas clássicas e causas afetivas, né? Beleza? Vai entrar. Tô dando aula aqui, mas manda brasa, entra aí. Era 8, mas eu achei que era 8. Era 7. Eu falei pra você, cara. Entra aí. Boa. Um pouquinho. Tá? Então, causas físicas, causas clássicas, causas afetivas, beleza? Depois a gente vai ter outro tipo de causa que pode aparecer, que são as causas sociais, né? Então, aqui entra todo o grande campo do ciclo econômico, por exemplo, quer dizer, como que as relações sociais, elas causam um certo desequilíbrio psíquico nas pessoas, né? O que eu chamo de causas sociais? Por exemplo, dívida, por exemplo, uma dificuldade de se posicionar no mundo do trabalho, uma dificuldade... Existe uma gama enorme de pessoas que experimentam um certo sofrimento psíquico a partir das causas de tipo social, ou seja, da interação de um ser humano com o outro na chave social, ok? Não na chave afetiva profunda, não por um motivo físico, como eu dizia, né? Quer dizer, uma falta de um macronutriente, uma falta de um hormônio, de uma vitamina, mas pela relação mesma específica social, tá? E aqui existe um outro tipo de abordagem, um tipo de dor. O que eu estou querendo falar para vocês aqui? Para vocês pensarem no posicionamento que vocês vão adotar, ok? Ou seja, que tipo de psiquiatria vocês querem exercer, ok? Uma psiquiatria, como eu disse, mais organicista, que vai falar das coisas físicas, uma psiquiatria clássica, que vai tratar a esquizofrenia, bipolaridade, depressão grave, né? Uma psiquiatria que está ali no flerte com a psicologia, com a terapia, beleza? Ou um outro tipo de psiquiatria, que é uma psiquiatria que já se pretende um pouco mais, vamos falar, meio coach, ou seja, o sujeito que entende quais são as dinâmicas de relacionamento social dos seres humanos e vão fazer intervenções específicas, claro, podendo utilizar recursos farmacológicos para atenuar as dores do sujeito, é claro, né? Aqui eu posso botar causas econômicas, né? Sei lá, profissionais, beleza? Então esse é um campo específico. E depois tem todo outro campo, que é o campo das causas espirituais. Quando eu falo espirituais, eu não estou aqui falando só de religião, né? Mas aqui eu estou falando dos valores, do mundo dos valores. Então, uma das causas possíveis para o que as pessoas experimentam na vida delas como sofrimento psíquico se dá
com relação a isso aqui, né? As causas, tem causa espiritual envolvida, ou seja, o que seria causa espiritual nesse sentido se o Ítalo não está falando de religião? Em primeiro lugar, tem religião envolvida, né? Evidentemente, né? Pode ter religião envolvida aqui no meio do caminho, né? Uma vivência equivocada da religião, uma não religião, mas sobretudo o relacionamento do sujeito com o que a gente chama de verdade, né? Então, a verdade, ou seja, se o sujeito não tem uma consciência formada e se ele não tem uma certa disciplina específica, ele não vai orientar-se pela verdade e para a verdade. Isso parece ser muito... Isso não é poesia, isso é uma coisa bem prática, inclusive, né? Quer dizer, se o meu conjunto de... Vamos falar de crenças, um nível simplificado dessa questão, dessa causa. Se o conjunto de crenças do sujeito é um conjunto de crenças equivocado, né? O sujeito ele não acredita em coisas que são verdadeiras, mas ele acredita em coisas falsas. Esse sujeito vai ter um sofrimento, evidente, né? Parece bastante evidente isso. Então, existe aqui uma intervenção que é quase de tipo, para simplificar, pedagógica, né? Ou seja, você vai ter ali um trabalho de ensinar, ou pelo menos de orientar o sujeito. Estou falando isso aqui tudo é o que está dentro do campo da psiquiatria, né? Claro que os sofrimentos humanos eles não se restringem a isso, né? Isso aqui é a parte mais básica dos sofrimentos humanos e a parte onde o psiquiatra, se for bem formado, ele tem uma meia dúzia de ferramentas aqui que ele pode lançar a mão para tentar, de algum modo, atenuar ou eventualmente até resolver, dependendo da complexidade da causa, né? Claro, vamos lá. O que o psiquiatra está preparado ou deveria estar preparado mesmo para resolver, independente do grau de complexidade? As causas físicas e as causas clássicas, né? Ou seja, que a gente não sabe muito quais são, mas a manifestação das causas clássicas a gente sabe, né? Então, causa física, um psiquiatra deveria, mesmo por ser médico, conseguir, sei lá, fazer uma quantidade de exames específicos de sangue, de imagem, do que seja, né? Exames complementares, identificar causas, né, que tem uma repercussão fenomenológica de sofrimento de tipo afetivo, de tipo psíquico, né, de saúde mental, para simplificar a nossa conversa. Então isso aqui é necessário o psiquiatra saber, isso não é opcional, né? Não é opcional o psiquiatra não saber a relação entre, sei lá, vitamina D, hormônio tireoidiano, sei lá, toda sorte de hormônios e depois os neurotransmissores. Não é opcional o psiquiatra não saber isso, né? Claro, isso faz parte do saber específico do psiquiatra. Ele tem que saber esse negócio para poder saber conduzir, independente da complexidade, beleza. E depois ele tem que conseguir identificar, isso é óbvio, né? As manifestações clássicas da psiquiatria. Né? Então, claro, você não vai botar um terapeuta para tratar esquizofrenia, você não vai botar um psicólogo para tratar uma mania, né? Isso aí quem trata é remédio, no fundo, né? Não adianta. Claro, a terapia ela vai funcionar como alguma coisa coadjuvante, né? Uma abordagem coadjuvante durante a crise. Então, a crise quem resolve é o médico, né? Agora, as grandes manifestações as grandes manifestações de saúde mental, como se fala hoje, né? Que leva a pessoa a procurar, muitas vezes, o psiquiatra, são manifestações de tipo afetiva, social e espiritual. E me parece insensato um sujeito que queira montar um consultório cheio, ele não querer ao menos saber esse tipo de coisa, né? Ele pode não ser um especialista, claro, pode não ser um especialista. Depende de como a tua cabeça funciona. Você é um sujeito mais de tipo engenheiro, né? Um sujeito mais biológico mesmo. Você gosta de saber hormônio. Então pronto, você vai lá e monta o teu consultório de psiquiatria que tem aquele cheiro, aquele verniz de psiquiatria integrativa. Pô, vai ser um sucesso, né? Evidente. Então eu gosto de esquizofrenia. Beleza, ótimo. Agora, a maioria das demandas que vão aparecer para vocês, já digo, a maioria das demandas é qualquer coisa que aparece como uma falta de sentido, um vazio, uma ansiedade, né? Um desajuste em relação à família, em relação ao marido, em relação ao trabalho, em relação à própria vida, em relação ao que devia fazer no mundo. Quem já atende sabe que é isso. Quer dizer, uma grande parte, uns 80% do que aparece para o psiquiatra no consultório tem a ver com o que eu chamo da grande psiquiatria, não da psiquiatria médica, né? Da psiquiatria estrita, né? Lembremos que a psiquiatria contemporânea ela nasce pelas mãos do sujeito que é médico, né? Mas era um filósofo também, o Karl Jaspers. Com toda a limitação do ferramental filosófico que ele tinha, ele faz um grande trabalho ali, né? Não sei quantos de vocês leram, não recomendo que leiam, mas quantos de vocês leram o Tratado de Psicopatologia Geral, do Jaspers, é um livro filosófico, no fundo, né? Por isso difícil
para alguns médicos lerem, né? Então a maioria dos meus colegas na psiquiatria não leu. E também não acho que devessem ter lido aquilo, mas é fundada ali a psiquiatria contemporânea. E depois vem todo o grande avanço da farmacologia, né? E depois uma tentativa da psicopatologia de localizar as síndromes e as doenças segundo alguns critérios mais ou menos claros, o que é tudo muito difícil de fazer na psiquiatria, né? Se você tiver 5 psiquiatras, provavelmente você vai ter 5 diagnósticos diferentes, né? Para a mesma coisa, para o mesmo paciente. E não é o que é, no fundo, né? Por quê? Porque os critérios de diagnóstico, eles são critérios fenomenológicos, eles não são critérios metafísicos e não são critérios físicos também. Quando o critério é físico, por exemplo, você vê lá uma arritmia no eletro, pronto, é aquilo, cara. Esse traçado tem um nome, entendeu? E esse nome, quando aparece esse nome, você dá um remédio específico ou faz uma intervenção específica, uma ablação interna feita na CTI, queima lá uma parte do miocárdio dele e resolveu, sei lá, a arritmia dele, né? A causa física é muito mais fácil. E quando você tem uma ferramenta metafísica também, que você conhece o ser da coisa, fica mais fácil também. Então pronto, né? As questões morais, por exemplo, da direção espiritual. Olha, a gente pode ter confusão fenomenológica, mas a gente está buscando o que a coisa é, né? Então, quando você está buscando o que a coisa é, porque tem uma meia dúzia de ferramentas que te ajudam a encontrar o que a coisa é, você consegue saber o que é, portanto, tentar aplicar um remédio que é mais ou menos estável, né? Na psiquiatria, por que a psiquiatria pode ter vários diagnósticos para a mesma coisa e abordagens muito distintas? Porque, sobretudo, né, o ferramental que se utiliza para dar o diagnóstico é um ferramental que está olhando no fenômeno da coisa, não a coisa em si. Só que é um fenômeno também que não é físico. Logo vai ter uma grande confusão, no final de contas, você conseguir estabilizar o nome das coisas. Essa é uma primeira dificuldade que tem, né? Beleza, é com isso que a psicologia lida, é com isso que os terapeutas lidam, é com isso que uma parte dos psiquiatras vai lidar, ok? O curso que vocês estão fazendo, que é a pós-graduação, o que eu tento fazer nas aulas que eu dou para vocês sexta-feira de manhã? É uma tentativa também. Eu tento avançar um passo para além da fenomenologia. Claro que eu sei que eu tenho que formá-los como psiquiatras clássicos também. Então, a gente também vê os critérios da psicopatologia clássica, né? Ou seja, da fenomenologia do Jaspers. Mas aquilo tudo me parece muito insuficiente. Quase, atenção ao que eu estou falando, ponham aspas no que eu estou dizendo aqui, uma perda de tempo, beleza? Mas tem que ser conhecido aquilo, a gente vai trabalhar com aquilo, até para escrever laudo, né? Para poder se comunicar com outros colegas, é evidente, né? Então você tem que dominar aquela linguagem e saber encontrar aquilo também, né? Mas eu acho que tem que dar um passo além, beleza? Depois a gente volta nisso aqui. Deixa eu responder ali o que o Igor perguntou. Fiz uma pós-graduação em medicina integrativa e em psiquiatria, sou recém-formado e não sei como me posicionar. Aqui, ó, tá a resposta para você tá aqui. O que você gosta de fazer? Você gosta de fazer coisa de integrativa de prescrição de vitamina e ver a parte hormonal, não sei o que, cara, manda brasa. Se posiciona como um psiquiatra que tá vendo a coisa orgânica, cara. A gente precisa de gente assim também. A gente precisa de gente que gosta de coisa orgânica, entendeu? Você vai tratar o ser humano como se ele fosse um relógio, sabe? Não é ruim, não, é bom, porra. O que seria grave é só ter gente assim. Agora, vamos lá. Se meu filho tá com uma porra de uma bronquiolite, eu chego no pronto-socorro, né, e encontro um pediatra na emergência, eu não quero que o sujeito filosofe acerca do motivo da dor. Porra, eu quero que ele dê a porra do remédio que vai resolver o entube, meu filho, né? Quer dizer, a gente tá olhando pra coisa física, é importante pra burro. E às vezes, diante de sofrimentos mentais, a gente precisa de gente assim também. Falei, cara, ok, tem todo esse grande campo da teologia, da espiritualidade, da metafísica, da fenomenologia, caralho, pô. Dá um remédio pro cara, entendeu? O remédio certo, pede o teste genético certo pro cara, aí se resolve aquela manifestação específica. Vai resolver a dor existencial do sujeito? É evidente que não, pô. Se o remédio resolvesse dor existencial, porra, seria maravilhoso, né? Mas como o homem não é só matéria, é difícil uma coisa material ter um efeito totalizante no sujeito. Para não dizer impossível, não dá, não funciona, né? E tinha um paciente, inclusive, quando estava medicado, o sujeito tinha um sofrimento específico existencial. Aí quando eu medicava, ele deixava de ter a percepção do sofrimento, a vida dele piorava. Porque o sofrimento psíquico dele era o alarme para ele deixar de ser um merda, né? Pra ele poder ter uma vida decente. Então quando ele estava muito bem medicado e não sentia dor, a vida dele afundava, ele não percebia que a vida dele estava afundando, mas objetivamente estava, né? Como é que você lida com isso, né? Então, seria ético suspender o remédio dele para ele poder sofrer e melhorar a vida? É uma pergunta, né? É uma pergunta. Né? Seria o equivalente a amputar a perna de um sujeito? Porque tudo vai ser necrosado. Agora, porque vai necrosar e o sujeito vai ter uma septicemia e vai morrer pela infecção na perna que não trata. Então, beleza.
Está consignado, está estabelecido que amputar pés diabéticos de ferida que não são curadas, irrigação que não está sendo feita com dor lancinante e sinais de necrose é ok, né? Isso é isso que tem que fazer. A gente amputa pé diabético com esses sinais. Ninguém vai dizer que o sujeito está... Ninguém vai dizer que o médico está errado, né? Que fez uma intervenção malvada porque cortou-lhe um membro. Ninguém vai fazer isso. Agora, como eu disse, esse grande campo da saúde mental, todo debate está em aberto, né? Agora está um Senado em aberto, quem pode fazer psicoterapia. Só psicólogo? Pô, acho muito curioso. Por que só psicólogo? Por que não só psiquiatras? Por que vocês não montam aí também a alegação? Não, só psiquiatra. Psicólogo não, porque se o sujeito chega para uma demanda de psicoterapia e ele tem uma bipolaridade, o psicólogo não consegue tratar isso. Então por que não só psiquiatra pode fazer? Uma pergunta. Né? É evidente que não tem pé nem cabeça essa discussão. É óbvio que não é só psiquiatra, porque não tem número de psiquiatras suficiente e porque nem todos os psiquiatras querem fazer isso, porra. Né? Parece insensato, né? Parece insensato. Agora, é uma discussão que não é minha. Até porque se esse negócio de psicoterapia for só do psicólogo, todos os outros que não são psicólogos vão dizer que são terapeutas e não psicoterapeutas, o que eles já falam que eles são. Né? E aí, se terapeuta não puder ser utilizado, vai ter um problema com fisioterapeuta, né? Com musicoterapeuta, com terapeuta de reiki. A palavra terapeuta é uma palavra que parece igual bom dia, né? É uma palavra de uso comum. Você imagina quem... não, só pode usar bom dia recepcionistas de hotel e recepcionistas de portaria. Todos os outros seres humanos não podem usar a palavra bom dia porque não é da profissão delas usar bom dia. Não, só pode tratar sofrimento psíquico e afetivo, psicólogo. Falei, então, mães, quando o seu filho falar que tá com alguma questão na vida, fala, não posso te responder, meu filho, porque eu vou estar fazendo um exercício ilegal da psicologia. Eu não tenho um CRP, sacou? Uma mãe não vai poder, mas um amigo não vai poder. Fala, porra, bicho, você não sabe o que aconteceu. Isso não é rigorosa. Então, atenção. Não tem rigor. Não tem, assim, ok, eu entendo. É o nome, ele quer um nome, psicoterapia. É simples, seria bem simples resolver. No final das contas, quem vai votar isso é político. É só os políticos verem que tem mais gente não psicólogo do que psicólogo se importando com esse assunto e que eles vão perder mais votos se eles atenderem os psicólogos. Isso é só pressão social, não é só pressão política. É só pressão política essa história, né?